Meu nome é Tainara Penedo, eu sou professora de Direito Constitucional no ProOrdem Cursos. No vídeo de hoje, eu quero abordar com você a teoria da recepção. Você está em preparação para o exame de ordem ou então para concursos públicos? Este vídeo foi especialmente preparado para você. Fica comigo até o final para poder garantir o acerto da questão que tratar deste tema. Vamos começar então com uma situação hipotética para facilitar. Imagine que no dia de amanhã, não precisamos ir tão longe, tá? Imagine que amanhã haja a adoção de uma nova Constituição. Você já se perguntou o que é que acontecerá com as normas infraconstitucionais editadas sob a égide da Constituição anterior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil? Vou reformular a pergunta. Se amanhã há de vir uma nova Constituição, o que há de ser do Código Civil de 2002, o que há de ser do Código Penal, o que há de ser do Código de Processo Penal em vigor? Será que as normas infraconstitucionais, tanto as leis quanto os atos administrativos, continuam em vigor ou não? É essa pergunta que eu pretendo responder com a explicação da teoria da recepção. A teoria da recepção ensina que, com a adoção de uma nova Constituição, as normas infraconstitucionais, aquelas que estão hierarquicamente abaixo da Constituição, continuarão em vigor. Então, de acordo com a teoria da recepção, as normas infraconstitucionais anteriores continuarão em vigor, certo? Calma que eu já vou colocar um plus aí, mas tem uma explicação que é importante dar. Imagine, pessoal, se houvesse a revogação das normas infraconstitucionais anteriores. Do dia para a noite, com a entrada em vigência da nova Constituição, precisassem ser feitas novas leis, todas as leis novamente, de uma hora para outra. Será que seria possível? Complicado, né? Por isso a teoria da recepção. Nós aproveitamos as normas infraconstitucionais anteriores e elas continuam em vigor sob a égide da nova Constituição, com o advento da nova Constituição. O requisito para isso é que haja, contudo, compatibilidade material. Compatibilidade material. É preciso que as normas anteriores à nova Constituição tenham um conteúdo compatível com a nova Constituição. Precisa haver essa compatibilidade, essa consonância em termos materiais, no que tange ao conteúdo, aos temas, aos assuntos. É por isso que, atualmente, nós temos tantas normas anteriores a 88 em vigor, certo? Então, a professora pode citar um exemplo dentro do contexto constitucional mesmo, tem vários. A Lei 4.717 de 1965 é a lei que trata da ação popular. É uma lei que foi recepcionada com o advento da nova Constituição, porque é anterior a 1988. No caso da ação civil pública, a mesma coisa. A lei da ação civil pública é a Lei 7.347 de 1985, anterior a 1988, tendo sido recepcionada e continuando em vigor. Então, se tem dois exemplos dentro da área constitucional, mas nas outras áreas do direito também existem exemplos de normas que foram devidamente recepcionadas. Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição de 88 que continuam produzindo efeitos com a Constituição de 88.
Não se esqueça, precisa haver a compatibilidade material, ok? Precisa haver a compatibilidade material. Aqui no quadro, eu separei uma ilustração, preparei uma ilustração bem bacana para facilitar a compreensão da teoria da recepção. Então, nós temos a Constituição A e a Constituição B. A Constituição B é a que substitui a Constituição A, é a que revoga a Constituição A. Então, a Constituição A não produz mais efeitos. E aí a pergunta que a teoria da recepção responde é a seguinte: o que acontece com a lei que foi feita quando a Constituição anterior estava em vigor? Nós já sabemos a resposta. A lei continua em vigor se houver compatibilidade material. Ela continua em vigor se respeitar os conteúdos previstos no texto constitucional posterior a o que nós dizemos, né? A recepção. Recepção. Uma dúvida já deve ter pairado sobre a sua cabecinha nesse momento. Tainara, o que é que acontece se não houver a compatibilidade material? Porque você está falando que para a recepção acontecer precisa ter a compatibilidade material. E se não houver, o que é que acontece? Se não houver compatibilidade material, ou seja, se houver incompatibilidade material, o que ocorre é a revogação. Revogação. Anota aí. Revogação por ausência de recepção. Revogação por ausência de recepção. Então, de duas uma. Ou a norma anterior à Constituição contemporânea será recepcionada se com ela guardar compatibilidade material, ou então será revogada se houver incompatibilidade material. Tudo bem? Conseguiu gravar aí? Espero que sim, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. E se houver, no caso de existir uma incompatibilidade formal? Aqui nós estamos falando de uma outra incompatibilidade. Incompatibilidade quanto às formalidades, quanto ao processo legislativo. O que é que acontece? Será que a norma tem que ser revogada também? Entenda, no caso de incompatibilidade formal, não se fala em revogação. As incompatibilidades formais não impedem a recepção. A recepção acontece normalmente mesmo com incompatibilidade formal. Quer um exemplo? Eu citei que o Código Penal foi recepcionado com o advento da Constituição de 88. E o Código Penal foi feito através de um decreto-lei. Decreto-lei não existe mais. O que existe atualmente é medida provisória, mas decreto-lei não. Essa espécie normativa não encontra previsão na Constituição de 88. Mas mesmo assim o Código Penal foi devidamente recepcionado. Claro que tem algumas disposições que foram revogadas. A recepção ela não precisa ser integral, ela pode ser parcial, somente de alguns dispositivos, ok? Mas a incompatibilidade formal não impediu, nesta situação específica, a recepção e não impede em outras situações, ok? Então, no caso de incompatibilidade formal, a recepção ocorre normalmente
A recepção ocorre normalmente. A incompatibilidade formal não impede a recepção. Espero que você tenha compreendido a teoria da recepção. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou totalmente à sua disposição. Deixe um comentário aqui embaixo no vídeo. Ou então, me procura nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais possíveis. Vai ser um prazer conversar com você. Aproveita também e curte, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!